o último dos Vingadores originais a ganhar uma produção solo, a série Gavião Arqueiro foi um tiro certo da Marvel. Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta pro Poca Plus. Eu sou o Vitor e tá aí o grande Fábio comigo de novo. Demorou, mas estamos de volta. Consegui a tempo colocar equipamento novo aqui. Meu áudio estava saindo ruim, agora acho que deu uma aprumada pra gente continuar gravando aí nossos registros sobre o mundo do cinema pop. Sim, a gente tá gravando um pouquinho tarde, né, essa série, falando um pouquinho sobre o Gavião, mas assim, foi devido a problemas técnicos, você teve um certo probleminha pequeno de saúde, mas teve, né? Todo mundo, né? Resfriado aí, então, geral. Todo mundo assim. Então. Eu não conheço uma pessoa que não ficou resfriada entre dezembro e janeiro. Você Sim. ficou e tal. Mas não foi nem por isso. É porque realmente a questão dos equipamentos e tal. Meu microfone aqui deu ruim, né? O meu fone de ouvido também tá quase falecendo. Mas agora estamos com um microfone aqui mais profício e tal, para sair um material de qualidade aí, né? Seja de acordo com com a expectativa, né? Eu vi aí, o teu cenário tá até com mais quadros e tal, então deu pra ajustar algumas coisas aqui esses 10 dias aí, sem nada. Mas então, né, vamos falar um pouquinho da série em si. Uma série bem boa, me surpreendeu bastante. A nova personagem em si, né, a Kate Bishop. Sim. Nossa, me surpreendeu bastante. Cara, foi uma das melhores assim, adições da Marvel nessa fase 4. Eu gostei muito dela, da personalidade dela. E como ela casou bem ali com o Clint, né? Como a química dos dois, né? Do Clint e da Kate foi um dos pontos altos da série. Sim. Parabéns à atriz, né? Que agora me fugiu o nome da atriz. Hailey Steinfeld. Eu acho que é isso. Hailey Steinfeld, acho que é isso. Muito boa atriz. Espero muito ver ela logo em novas produções da Marvel. Ela é atriz e cantora, né? Ela é mais ou menos o que a Zendaya também, né? Então. Atriz e cantora, começou na Disney, né? Então tá meio que em casa, né? Porque tá ali andando no solo conhecido, afinal a Marvel pertence à Disney, assim como a Zendaya tá também com o Homem-Aranha e, enfim, acho que tem um bom futuro, né? Porque não é só a química dela com o Gavião Arqueiro que foi legal. Daqui a pouco, quando a gente estiver falando com spoilers, a gente fala que outra química dela com outra personagem também ficou. Parece colegas antigas, né? E se conheceram agora. Sim, que talvez tenha sido até melhor do que a do Clint com ela, cara. Né? Então. Mas assim. De início, como uma série tecnicamente de origem da personagem ali, né, conta um pouquinho do passado dela, né, como que ela ficou muito fã do Gavião, como que a vida dela também foi afetada pela Batalha de Nova York. A gente tem novos ângulos daquela batalha, né? Então, muito interessante, né, porque ali, o Clint é talvez dos seis fundadores, né, dos Vingadores, talvez seja o mais esquecido, assim, entre aspas, né? E como que teve um filme inteiro dos Vingadores que largaram ele, né? Guerra Infinita. Então, sim. Então, isso dá a entender realmente que parece que é um personagem que às vezes ele ficou meio esquecido nesse período dos Vingadores, né? Talvez tenha sido, sem dúvida, não. Talvez não, foi o Vingador mais excluído, assim, mais afastado das tramas e tal. No primeiro filme dos Vingadores, por exemplo, ele vira quase que um inimigo dos Vingadores durante boa parte do filme por conta do feitiço do Loki, né? E ele só volta pro junto no final. E aí no segundo filme, meio que para desprender essa situação, em Era de Ultron, né? Colocam ele num patamar um pouco acima. Só que como o filme tem alguns problemas e tal, talvez ele tenha sido mais prejudicado por conta disso do que de fato tenha saído bem. O terceiro filme, enfim, após a participação dele em Guerra Civil, no terceiro filme dos Vingadores, ele nem sequer aparece, né? Mostra ali o motivo da ausência dele no filme seguinte, que é o Ultimato, onde ele volta como Ronin, né? Ele perde a família após os estalar de dedos
do Thanos e como o Ronin ele acaba meio que tentando, de certa forma, regular, né? Muita gente boa, né, desapareceu durante o blip, então esses bandidos, esses crápulas, digamos assim, tem que morrer e, enfim, não é nem próximo do pensamento natural dele, né? Ele estava muito mais pensando daquela forma por conta da família dele ter desaparecido no blip. E essa série ela trata um pouco também desse arrependimento, que foi o personagem Ronin em si, ele foi muito pouco trabalhado, né, Vitor, no filme do Ultimato. Ele foi meio que jogado, porque era tanta trama naquele filme que muita gente nem sequer processou o que aconteceu, o que o Clint estava fazendo, porque dá ali aquele background rápido de que o Clint está matando a máfia da Yakuza, né, algumas das pessoas, e aí de repente aparece a Viúva Negra e tipo, do nada ele deixa de ser miliante e volta a ser o Clint, volta a ser o Gavião Arqueiro de uma hora para outra, né? A partir dali ele não usa mais a habilidade dele de Ronin, ele só tá vestido, trajado como, né? Mas nem a máscara ele tá usando mais e tal, então é uma personalidade dele que o filme de fato não conseguiu extrair e colocar, né, no tempo de tela necessário para você explicar que o Clint já por 5 anos não foi a mesma pessoa, né? Sim. E nem sequer mencionado o nome Ronin no filme. E só uma curiosidade, você falou ali que no primeiro Vingadores o Gavião estava mais como inimigo. Se eu não me engano, na origem dos quadrinhos dele, o Gavião Arqueiro ele era sim um inimigo dos Vingadores, que depois ele se junta a eles. Então foi só uma referência nesse primeiro Vingadores a isso. Porque ele começa como... Aliás, ele sempre foi do bem, né, no universo da Marvel, né? Apesar de, claro, que aquele processo de SHIELD, nem sempre você é 100% do bem, né? Às vezes, por algumas questões, você toma decisões que talvez uma pessoa do bem não tomaria. Mas, no todo, né, de universo Marvel, né, ele sempre foi um cara de caráter, né? E aí depois a gente descobre que ele tem uma família. Alguns segredos relacionados à esposa dele aparecem, né, na série agora, que nunca nem sequer passou... Sim. Pela mente da gente que pudesse ter alguma coisa assim, apesar de quem era de Ultron, rola um easter egg que o Tony Stark acha que todo mundo é espião na casa, né? E de fato ele tinha razão, né? Daqui a pouco a gente fala que é a questão dos spoilers, mas eu acho que algumas coisas uns traços dessa história do Gavião Arqueiro no MCU foram registrados assim com a devida grandeza nessa série, né? Sim. Mas assim, voltando um pouquinho ao Ronin, na época de Vingadores Ultimato, eu achei que nunca mais a Marvel, antes de saber, né, lógico que ia ter a série, eu achei que a Marvel nunca mais ia mexer no Ronin, né? Foi só algo ali bem referência pra quem lê quadrinhos, o Ronin. Mas tinha, né, Vitor? Porque não dá pra você fazer 5 anos ali o que ele fez e deixar pra lá, sabe? É igual... Não, mas assim, eu achei que se fosse só os filmes, eles não iam mexer mais nisso. Mas assim... É a mesma coisa que aconteceu com o Capitão América em Guerra Infinita, que ele não era o Capitão América, ele era o Nômade, mas ninguém sabe isso. Não, esse aí foi pior, é melhor nem falar. Esse do Nômade, assim, ele foi muito forçado, não precisava de dizer assim, a gente só ficou sabendo que ele era o Nômade porque os diretores colocaram num dos posters que eles colocaram na rede social que o Capitão América estava sendo chamado de Nômade, mas... Nenhum boneco, nenhum produto oficial do Capitão América em Vingadores de Guerra Infinita usa o nome de Nômade. Nada. Sim. Continua usando o Capitão América. Porque nem sequer no filme é mencionado que ele é o Nômade, né? Continuam chamando ele de Steve, aquela coisa toda. Óbvio que você tem ali a clara demonstração de que ele não está sendo o Capitão América nesses últimos tempos. Mas as pessoas ainda não conhecem como Capitão América. E esse termo Nômade nem sequer é mencionado nos filmes. E nenhum produto oficial da Marvel, inclusive. Pelo menos assim, o Ronin foi melhor tratado, né? Vamos colocar assim. E já emendando então, claramente aqueles 5 anos tiveram consequências nessa série. E tudo que a gente fala a partir de agora vai ser spoiler, hein, gente? Bom você avisar. Porque é difícil tratar de certas coisas dessa série sem spoilers, né? Então. Então, assim, a busca de vingança ali da Maya, né? Por causa do pai dela, porque foi o Ronin que assassinou
o pai dela. A personagem da Maya é bom explicar, né? É uma nova personagem que foi incluída nessa série. Ela aparece no final do primeiro episódio, né? É uma personagem muda, surda, que tem habilidades ali, né? De ação. Foi no segundo episódio, né? Não foi no primeiro, porque os 2 primeiros episódios eles foram lançados simultâneos, né? Opa, bati aqui no... Calma. Os 2 primeiros episódios foram exibidos simultaneamente, né? Eles saíram juntos, então a gente acaba, quando assiste os 2 juntos, condensa os 2 num só e passa a impressão de que é um episódio só, não foram 2. A Maya aparece no final do segundo episódio como essa nova personagem que vai ter no futuro a sua própria série, né? Então foi a inserção dessa personagem aqui, assim como outros personagens também aparecem, né? Na série, outros personagens bons, importantes, né? Do universo da Marvel aparecem nessa série, mas essa foi a primeira adição, né? Inclusive nos primeiros episódios, né, a gente já tem uma clara referência ao personagem que depois é o grande vilão da série. Uma mão, né? Descobrir no final, né? A mão lá, na hora que eu vi, eu falei, é você, cara. Era verdade. Então, ou seria o troll do ano da Marvel, né? Mas acabou que foi vilão. Que não há necessidade, né? Então. Se você já é dona de todos os personagens, você não precisa ficar fazendo troll com a galera, né? Apesar de que WandaVision teve isso, né? O negócio do cientista lá. O pessoal começou a fazer várias... imaginando que pudesse ser o Quarteto Fantástico e tal, mas... No final a gente nem sabe o que era de fato. Mas então. Ficou só no ar mesmo, né? Apesar que WandaVision teve muita coisa cancelada, né? Mas... Falando do Homem-Formiga, a gente já pode puxar as claras referências a ele na série, né? Porque... Sim. O Clint usando primeiro aquela flecha gigantesca lá, né? Mas muita gente pedia o Homem-Formiga para aparecer na série. Aí eu já acho um pouco de exagero, né? Porque se você faz isso, você tira um pouco o olhar para os personagens principais, né? Ainda mais o Gavião Arqueiro, como a gente falou aqui. O Gavião Arqueiro é um personagem que já foi subaproveitado em várias oportunidades. Então na série dele, né? É necessário que ele seja o principal de fato. Se você coloca Homem-Aranha, Homem-Formiga, aí você bagunça tudo, né? Então acho que é bem compreensível. Mas a referência, show de bola, né? Foi muito legal ter visto ali a utilização da tecnologia PIN, né? Que o próprio Hank Pym, ele relutou muito em deixar a tecnologia dele disponível para os Vingadores, né? Só que quando aconteceu o blip, o Scott foi meio que obrigado, né, a fazer com que aquela tecnologia fizesse parte ali do dia a dia dos Vingadores. E apesar de a gente, teoricamente, no momento atual, né, no presente do universo Marvel, que nem é 2022, é 2023, 2024, né, a gente percebe claramente que, apesar de não existir um grupo Vingadores nesse momento, a gente tem ali as indústrias Stark, né, enfim, meio que ainda contribuindo com o arsenal do próprio Gavião Arqueiro, né? O que é interessante, que o Gavião Arqueiro está, entre aspas, parado, mas ele nunca para, né? Ele nunca para. Não é necessário, ele entra em ação, e entra em ação com essas armas divertidíssimas, né? A flecha do Pym, a flecha do Boomerang lá, que é uma referência aos quadrinhos, né? Porque no quadrinho o próprio Clint achava o máximo ter uma flecha Boomerang, e aí na série, na verdade, é o contrário. Aliás, Fito, isso é interessante, né? Eu tenho aqui um trecho dois trechos dessa run do Gavião Arqueiro dos quadrinhos, que eu tive curiosidade na época de dar uma olhada, e enfim, ela é muito bem colocada na série, né? Porque até as cenas pós-créditos, os créditos, é tudo daquele traço, né? Do desenho do gibi, que tem muito roxo, né? Muito azul escuro, é bem interessante isso. E a personalidade dos 2 personagens, ela não condiz com a do gibi. Na verdade, o gibi tem um Gavião Arqueiro mais brincalhão e uma Kate Bishop mais fria, né? Mais calculista. E foi genial eles terem passado diferente na hora de colocar para a série, na hora de integrar isso ao universo da Marvel. Porque no universo da Marvel, o Gavião Arqueiro, ele é uma pessoa de poucas risadas, né? Ele não é uma figura assim tão piadista, né? Como é, por exemplo, o Tony Stark. Ele não é isso, né? E a Kate Bishop, que ainda iria ser apresentada e foi apresentada nessa série, ela sim é uma pessoa que faz piada o tempo todo, né? É uma personagem mais caricata, né? E eu achei muito legal, porque
eu sempre digo que não basta você pegar o quadrinho e jogar pra tela. Quem já leu o quadrinho vai saber tudo o que vai acontecer, vai entender tudo, o que é surpresa, né? Então o que eles fazem? Eles descaracterizam as coisas. E eles fizeram muito bem isso, na hora de passar o quadrinho para a tela, eles inverteram a personalidade dos personagens, que eu achei genial, porque super se encaixou, né? Até porque nos quadrinhos o Gavião ele é um personagem mais novo, né? Aham. Então, assim, e todo aquele passado ali de SHIELD e tal, inclusive isso afeta ele, o passado de Vingadores e tal, tá afetando ele na série, né? Porque ele tem um problema de audição, né? O problema de audição que é muito nítido, que foi na bomba do Thanos, né? Sim. Quando o Thanos atira as armas, né, no Ultimato, né? E destrói a mansão. De problemas ao longo dos anos, né? Sim, tipo mas, pô, imagina, né? Uma bomba no seu ouvido explodindo, tudo, um prédio inteiro caindo em cima de você, né? É óbvio que alguém, né, pelo menos o único humano, né, dos personagens, ia adquirir algum tipo de problema, né? E você falou também do quadrinho roxo, já dá pra aproveitar e puxar o novo uniforme, né? Finalmente ele usando o roxo, graças a, assim, não que ele queria, né? Mas por influência da própria Kate, né? Esse roxo ele chegou a ser usado em Era de Ultron, não com esse tom, né? Não tão extravagante. Não tão extravagante, mas ele chega a usar detalhes em roxo. Tem a ver com o personagem nos quadrinhos desde a sua origem. Mas coisa que a gente estava falando assim, fora dos filmes, assim, como espectador, mas é que a própria Kate fala ali, né? Que ele não tem uma identidade visual. Ele é o que menos chama a atenção dos Vingadores ali, né? Então. Não tem um marketing, né? Então, né? Então ela resolve, assim, fazer o uniforme para os dois. E uma coisa, assim, interessante que não teve ali na série, se eu não me lembro, se me lembro bem, isso é nos quadrinhos, o Gavião Arqueiro que dá um arco de madeira para ele, pra Kate. Isso não tem na série, mas ela usa, sim, um arco de madeira durante quase toda a série, né? Sim, sim. Até falar em relação ao antes que a gente deixe passar, né, em relação ao núcleo da Kate, né? Boa também a participação da Vera Farmiga, né? Como a mãe da Kate, né? A Eleanor. Sim. Muito boa atriz, ótima adição, né, ao universo da Marvel. Eu acho ela muito parecida com a Elizabeth Olsen. Eu acho que seria interessante se ela fosse a mãe da Wanda, né? nos filmes, que eu acho ela muito parecida, assim. Ela tem uns traços de rosto, né? A cor dos olhos, muito parecida com a da Elizabeth Olsen. Mas escolheram ela para ser a mãe da Kate Bishop. Também foi show de bola, nota 10. E a personagem dela, ela é bem misteriosa durante toda a série, né? A gente nunca suspeita dela de fato, porque a gente vê ela tendo uma preocupação com a segurança da filha, desde quando ela colocou a filha para treinar o arco e flecha e tal, né? E no final acaba que ela era a grande, quer dizer, não a grande vilã, mas enfim, a pessoa que estava por trás de muita coisa errada que aconteceu na série. A gente estava colocando os olhos pro marido, né? Pro marido dela, que é o espadachim nos quadrinhos. Isso, que era o espadachim nos quadrinhos. E na verdade ele nem tinha nada a ver com a história, né? Ele era um cara bom, que é sempre a Marvel fazendo essa coisa de, você pensa que é, mas não é, né? E o tempo todo a gente tenta até ver, será que é esse cara mesmo? Porque a Marvel já enganou a gente tantas vezes e no final não era ele mesmo realmente o vilão. E assim, muito boa atuação dele, cara. Acho que é Tony Dalton o ator. Muito boa a atuação dele, um personagem bem divertido. E tipo, cara, quem conhece o quadrinho sabe que o espadachim é assim, ele é um vilão que sempre sonhou em entrar pros Vingadores, né? Então assim, pra quem sabia quadrinhos já imaginava que ele podia não ser o vilão principal, mas ele é um vilão ali. Ele é um vilão e acabou que não, cara. No último colecionador de espadas, de katanas, esse cara é suspeito, né? Então, no último episódio, divertidíssimo a participação dele ajudando a própria Kate ali contra a gangue do agasalho, né? Mas aliás, dois elementos, né? Gangue do agasalho, que também é retirada diretamente dos quadrinhos, né? Que só fala irmão, mano o tempo todo. E também porque por mais que seja aquele vilão caricato que você sabe que vai perder, que vai morrer, porque os caras são burros e tal, tem o seu carisma, né? Tem o seu carisma que
Normalmente a Marvel sabe colocar isso no vilão, né? O vilão carismático, o vilão que é aquele vilão que, tipo, é divertido de assistir, né? Que no final acaba virando uma vanzinha, aí vem a ave e leva. Eu não sei se é um gavião, parece ser um gavião mesmo que leva, né? A coruja, perdão. É uma coruja que leva embora e tal, aí já era, né? E agora, como é que vai fazer resolver? Mas é bem divertido também a participação da Gangue do Agasalho, acho que foi bem representada aí na série. Eles vão ficar assim pra sempre? Não, vou ter que agora... esporte. Ih, já era. Outra participação divertidíssima também é o pessoal lá do... Cara, eu esqueci o nome daquele o grupo de... Tipo uns cosplayers lá. É tipo um RPG. RPG cosplay / espadachim lá do... Barraqueiro. Muito boa a participação dele, divertidíssima. No último episódio, o Clint lá pendurado na árvore de Natal, quando ele vê o pessoal fantasiado, a gente vai morrer. Cara, muito boa também. Aliás, esse negócio da árvore de Natal do último episódio é interessante, né? Porque é a mesma árvore de Natal que o Homem-Aranha aparece no final de No Way Home. E aí o pessoal pensa, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois? Porque ambos os filmes se passam meio que no Natal, né? Os filmes não, a série e o filme se passam meio que no Natal, ou seja, meio que simultâneos, mas os eventos de um filme não agrediram no outro, né? Então ficou a dúvida, porque a árvore de Natal caiu, mas no filme do Homem-Aranha ela tá lá de pé. Então fica essa dúvida aí pra saber o que aconteceu antes, né? Se foi os eventos de Homem-Aranha ou se foram os eventos de Gavião Arqueiro. Eu acho que os de Homem-Aranha aconteceram primeiro, mas não tenho certeza. Até porque a árvore tá lá inteira ainda. E tem uma citação, é outro spoiler, mas tem uma citação à Estátua da Liberdade com o escudo do Capitão América, né? Tem, essa me passou. Tem uma citação de uma personagem. Vamos falar logo, né? É a personagem da Florence Pugh, a Helena, que aparece, né? Apareceu como surpresa no final do 4º ou do 5º episódio. Agora tô na dúvida se é o 4º, se eu acho que é o 5º, né? Eu admito que agora eu tô na dúvida, que ela aparece. Sim. E aí, tentando matar o Gavião Arqueiro. Aliás, ela ganha um plot bem específico na série, porque um episódio inclusive inicia com ela, né, após os acontecimentos de Viúva Negra, né? Inclusive fazendo sentido aquele pós-crédito. O pós-crédito, exatamente, porque ela tá ali atordoada, né, com a perda da irmã, da Natasha, mas sem saber o que de fato aconteceu, né? É por isso que ela aparece perdida, porque ela não viveu os 5 anos de blip, né? Ela virou fumaça. E a partir do momento que ela virou fumaça, quando ela volta, ela já volta sem a Natasha. Afinal, a Natasha foi uma das responsáveis pelo retorno, né, dos 50% de vida que voltou a povoar o universo. E é bem curioso, né? Porque quando ela volta, ela tá num lugar que ela tá tentando recuperar uma das viúvas negras, né? Já estava recuperada, aparentemente, né? Já estava vivendo conscientemente em família. Ela vai ao banheiro e aí, né, tem uma cena, que é a primeira cena, acho que bem feita, assim, do pós-blip, porque a gente teve uma em WandaVision envolvendo a Rambeau, que aparece só ela, né? Nessa a gente vê o cenário se desconstruindo, que é show de bola, assim. Visualmente é uma cena muito bacana. E a mudança exatamente de 5 anos, né, da visão da própria Helena, né, dela virando fumaça e voltando, e o cenário mudando, né? E quando ela sai, a moça que ela foi ajudar já até virou mãe, né, e tal, assim, muito maneiro, a cena muito legal. E ela já volta já, né, tomando aquela pressão para saber o que aconteceu com a irmã dela. E para quem não viu Viúva Negra, spoiler, no pós-crédito da cena de Viúva Negra, a baronesa, né, interpretada pela... Toda hora eu esqueço o nome da atriz, meu Deus do céu. Condessa. É Condessa, né? Não é baronesa, não, Condessa. Eu esqueci o nome. Hydra, cara. Julia Louis-Dreyfus. Julia Louis-Dreyfus, que é a Condessa, né, que aparece no final de Viúva Negra convencendo que quem matou a Natasha foi o Clint. E, enfim, o arco da Helena, ela aparece e ocupa espaço mesmo, né? Que não é novidade, né, Vitor? Porque em Viúva Negra a gente diz que o ponto positivo do filme da Viúva Negra foi a Florence, né? Como Helena. Então eu acho que
pra gente acaba não sendo nenhuma novidade ela ter sido mais um ponto positivo aqui de Gavião Arqueiro, porque o tempo que ela toma de tela é muito bom, é muito bem feito, né? O texto bem bacana. E a integração dela, que ninguém esperava, né? Com a personagem da Kate, que é interessantíssima, né? Uma química ali que em 2, 3 cenas parece que você tá vendo aquilo ali há vários anos, né? Como se entenderam bem as duas atrizes, né? Inclusive naquela cena que a Helena tá atrás ali do Clint tentando matar ele de novo, a Kate tentando impedir ela, e ela fica falando, não, para de fazer eu gostar de você. Então assim, dá a entender de que elas realmente vão ser amigas próximas ali, e é interessante porque, tipo, o Gavião Arqueiro era melhor amigo da Viúva Negra da Natasha. Isso. Aí faz todo sentido. A Gavião Arqueira vai ser provavelmente uma amiga bem próxima da nova Viúva Negra, que é a Helena. Aí a gente tem também a grande participação, né? Que já era teorizado. Qual delas? Que eu já tô perdido, tentando. A participação, assim, que já era teorizada, que se confirmou ali, né? Que a gente teve o Matt Murdock em Homem-Aranha. A gente tem aqui o Vincent D'Onofrio como o Rei do Crime, né? Kingpin. Inclusive, ele sendo chamado de Rei do Crime já, né? Não menciona nem o nome Wilson Fisk, se eu não me engano. Sim. E aí que é interessante, né? E eu falei isso na época que a gente falava aqui de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Vão pegar o que aconteceu nas séries da Netflix e usar como canon? Porque ficou um pouco estranho o que o Vincent D'Onofrio falou numa entrevista, em que ele dá a entender de que pediram para ele dar seguimento ao que ele já fazia, só que como a série aqui ela é diferente na pegada, né, em relação ao Demolidor da Netflix, que ele fizesse de uma maneira, né, um pouco mais leve e tal, e foi exatamente o que foi feito. O ator, que é excepcional, né, isso não se discute, ninguém vai duvidar dele, mas ele consegue entregar uma versão um pouco mais leve do mesmo personagem, né? Você não pode falar assim, pô, esse não é o mesmo cara É o mesmo cara, pra mim passou toda a impressão de ser o mesmo cara. Só que, claro, agindo de uma maneira um pouco mais diferentona. Inclusive na batalha dele, né, com a Kate, era uma batalha que eu não esperava que fosse acontecer e aconteceu. Ficou bem bacana a cena de ação ali, né, dele com ela jogando as flechas e tal, e ele... Inclusive, né, ele um monte de vezes, ele claramente não quis matar ela. Sim. Talvez por ela ser uma adolescente e tal, mas assim, cara, o Rei do Crime na série da Netflix eu acho que não teria isso não, né, mas... Eu não sei, Vitor. E se tratando de... Vamos pegar no ponto de vista que a Kate é uma menor de idade, né? A gente sabe que o Wilson Fisk, ele é bem violento, mas em algumas ocasiões, assim, até pelo carisma que as pessoas têm pelo personagem, acho muito difícil ele matar um adolescente, assim, sabe? Um dos maiores inimigos sem ser o Demolidor nos quadrinhos é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha, sim. Mas ele sabe que ele não vai conseguir matar ele mesmo, então ele tenta. Tirando no Aranha-Verso, né? É verdade, o Aranha-Verso. Mas até no Aranha-Verso, ele bastante humanidade o personagem, né? Sim. Que, eu repito, esse é o grande valor dos vilões da Marvel, né? Um aspecto humano muito forte. No próprio Thanos você via isso, e no Wilson Fisk não é diferente. Óbvio que ele tem uma visão torta do mundo, né? E ele faz a maldade, ele é do mal por isso. Mas nem por isso ele deixa de ser humano, né? E até ter algumas ações, algumas atitudes que o tornam mais humano. Que é, obviamente, evitar a todo custo precisar matar uma criança, né? Sendo que ele queria matar a mãe dela, né? Muitas adições bacanas a série do Gavião Arqueiro, né? Não tá esquecendo do próprio Gavião. Pra você ver como adicionaram muita coisa na série. Então, só terminando um pouquinho do Rei do Crime, duas coisas interessantes. O visual dele tá remetendo ao quadrinho do Homem-Aranha, aquele visual ali natalino, né? Uhum. E a bengala, né? Porque ele não usava na série da Netflix. Chapéu também. Chapéu. Não, mas ele chegou a usar chapéu numa cena, né, em Demolidor, acho, né? Ele tá certo, depois ele sai da cadeia, ele chega a usar um chapéu. Mas não era muito usado.
claramente esqueci o nome do quadrinho do Homem-Aranha, mas ele tá usando exatamente aquele visual, mas a bengala, que era característica do Rei do Crime, ele não tinha na série da Netflix. Sim. E isso, né, tem um exercício também, para não confundir o público, que é trazer a mesma expressão facial, né? O ator, assim, ele não é daquele jeito, o ator, o Vincent D'Onofrio, ele não é daquele jeito. Ele tem todo um processo ali de maquiagem, né? Ele aparece mais gordo, maior, que ele já fazia para ser Netflix e fez aqui de novo. Então, você não tem aquela estranheza, né, de achar que é diferente. Não, a Marvel pegou ali a maneira mais fácil, né, de passar um personagem de um lado para o outro, de um espaço para o outro espaço, que é trazendo, assim, visualmente o mesmo personagem, né? Apesar de algumas diferenças na caracterização, como você falou aí, da questão da roupa que ele usa no quadrinho, mas em nada você tira. É o cara da Netflix que trocou de roupa, sabe? Então, isso é legal, isso é bacana, facilita muito o entendimento do público. E eu acho que nesse ponto que a Marvel precisa mostrar que tá levando algumas coisas do background do Netflix para o universo Marvel, porque assim como foi o Matt Murdock no filme do Homem-Aranha, não tem como você não fazer a conexão. É impossível você não fazer a conexão. Mas você ia falar do Gavião? Sim, Gavião Arqueiro em relação à família dele, né? Sim. Porque aqui a gente vê ele levando um tempinho com a família, aí mostra aquele teatro que assim, é legal demais a gente ver o teatro lá da Broadway, né, sobre os Vingadores, né, contando a partir do ponto de vista do Capitão América. Mas enfim, voltando para a família dele, né, a gente viu os mesmos atores, inclusive a filha dele é a filha do diretor dos diretores do Guerra Infinita, né, dos irmãos dirigindo Guerra Infinita. Eu acho que é o mais velho que tem, aquela menina é a filha dele, né? E aí tem os 3 filhos, inclusive o que era bebê, né, em Era de Ultron, né, que deu o nome de Nathaniel, quando chama Natasha, né, que aparece agora mais velho também no seriado, né. E ele tendo tempo livre, né, com os filhos e tal, e aí tem aquela cena do restaurante, né, que o cara diz que é por conta da casa, porque ele é o Gavião Arqueiro, ajudou a salvar o mundo. E ele tá muito receoso em relação a isso, que ele não se sente herói em virtude do que passou nesse período dele como Ronin. E acho que a pegada assim foi interessantíssima, ele bem sisudo e tal, fechado, mas enfim, tentando agradar os filhos com o passeio. Tem uma cena muito boa também, que é o memorial dos Vingadores, né? Onde ele vê o nome da Natasha e pede desculpas, né? Porque ele continua tendo ainda na memória de que era para ter sido ele, né, o sacrificado e não ela, né? Só falando um pouquinho da esposa dele, que a gente acabou não falando, né? Sim. A gente viu que realmente ela era uma agente da SHIELD, né? Que eles se conheceram assim como nos quadrinhos. Sim. Eles se conheceram, se casaram e tal. Ela tem o codinome nos quadrinhos de Arpia. Né? Que aí é mais um retcon, né? Ok, eu sei que muita gente fala que Agente da SHIELD nunca foi canônico, que o livro lá, eu vou sempre levar, pra mim são dois livros que tem tem 2 livros do livro lá que tá com a Wanda agora, que eu esqueci o nome, meu Deus, esse é o nome do livro, Darkhold. O Darkhold que apareceu em Agente da SHIELD, e aqui na série aparece um outro muito mais bonito, muito mais detalhado. Pra mim são 2 Darkholds, desculpa aí quem discorda. Porque existe a Harpia da Adriana Palicki na série do Agente da SHIELD, né? Uhum. Então fica mais essa questão do retcon, né? Será que foi um retcon novo que a Marvel tentou pra apontar? Não existe Agente da SHIELD no universo da Marvel, né? Ou se existem 2 Harpias também, sei lá, vai saber, né? Harpia. Porque, obviamente, mais uma vez os fãs de Agente da SHIELD ficam decepcionados com outra decisão artística, criativa da Marvel Studios, né? Pra tentar. O que interessa a ela leva, como é o Kingpin. O que não interessa, ela joga fora. Que foi a Arpia da Adriana Palicki em Agente da SHIELD. Então, assim, sobre a série Gavião Arqueiro, acho que é isso. Nota, né? Vamos tem que ter a nota. Demorou um século pra falar que tem pelo menos a nota dentro do seriado. E aí, qual nota você deu? Eu vou colocar um 7.
Nota 7, uma boa série, boas adições, né, ao universo Marvel. Não é a melhor. Aliás, teve um problema, até ela passou por um tempo sendo a que teve menos tópicos nas redes sociais, né? Foi a que menos trendou, entre aspas, das séries da Marvel. Eu acho que só o What If. Só o What If teve abaixo em digamos assim, como é que diz? Boca a boca, né? O termo, né? As pessoas conversarem sobre isso nas redes sociais e tal, que é onde fazem a medição. Mas eu não considero ela a pior, não. Eu acho que ela tá à frente de Falcão e o Soldado Invernal. Também acho. Né? Apesar de Falcão e o Soldado Invernal ter um season finale melhor do que o de WandaVision, na minha opinião. Acho que WandaVision tá à frente de Falcão e o Soldado Invernal. É mais interessante do que o Arif, né? Sim. Mas acho que perde para WandaVision e Loki, assim, na coisa do interesse, né? Porque Falcão e Soldado Invernal e Gavião Arqueiro são mais pés no chão, né? Então é óbvio que quando você vê uma série mais grandiosa, com magia, essas coisas, acaba sendo um pouco mais interessante, né? Mas assim, realmente acho que ele fica à frente de Falcão Soldado Invernal, mas também perde para WandaVision e Loki. Mas eu assim... Repetindo, né, vida? O que não significa que Falcão Soldado Invernal tenha sido ruim, pelo contrário, foi bem legal. Uma das séries foi... Tem nada a ver, Mas, assim, sobre o Gavião Arqueiro é isso. A próxima série que vai lançar vai ser Cavaleiro da Lua, né, em março. Falta tempo ainda, né? Mas, então é isso, pessoal. Se vocês curtiram aí o vídeo, já curtam, compartilhem, se inscrevam, por favor, se inscrevam. Dê uma olhada lá no nossos canais secundários, o Capa Mágico, Futebol Limitado, passa do print aí de novo, como sempre. Futebol Limitado com nova identidade visual, né, Fábio? Sim, e peço desculpas pelo fone caindo aqui, que eu vou ter que trocar esse fone de ouvido, que olha, foi o vídeo todo do fone caindo. Mas tá valendo aí pelo menos um microfone novo e recursos novos aí pro segmento aí do conteúdo. Isso aí. Então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Valeu!